Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso curso de orçamento para concursos públicos, hoje a gente vai falar sobre o Sicro. A gente já falou bastante coisa sobre o Sinap, já fez vários cálculos, né? De BDI, de preço de venda, de custo direto, custo indireto, se a administração central entra ou não entra no BDI, aquela coisa toda. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o Sicro. Assim como o Sinap, o Sicro é um sistema de custos em que a gente tem as composições com os respectivos valores dos insumos, dos equipamentos, da mão de obra, para que a gente consiga fazer o orçamento. A diferença preponderante entre o Sicro e o Sinap é que o Sicro está muito mais associado a obras de infraestrutura, como a gente vai ver. Então, a sigla Sicro significa Sistema de Custos Referenciais de Obras, comumente conhecido também como Sistema de Custos Rodoviários, tá? E assim como lá no Sinap, eu não sei se vocês se recordam, no Sinap a gente tinha a Caixa Econômica Federal como responsável pela parte técnica do Sinap e a gente tinha o IBGE como responsável pela coleta de preço, né, dos insumos e tal. Aqui, no caso do Sicro, é análogo. A gente tem o DENIT e a gente tem a FGV como responsáveis pela elaboração do Sicro. Aqui nesse contexto, a gente não costuma fazer uma distinção de quem é responsável pelo quê, igual a gente fazia no Sinap. No Sinap a gente falava, a Caixa Econômica Federal é responsável pela parte de engenharia, o IBGE é coleta de preços. Aqui a gente simplesmente precisa saber que é uma parceria entre DENIT e FGV. Quem faz o quê, a gente não entra muito no mérito, tá? E assim como o Sinap, os custos dos insumos, que os insumos são os materiais e equipamentos, são calculados em todas as unidades da federação. O custo, agora uma distinção, né, entre o Sicro e o Sinap, é que a mão de obra, no caso do Sicro, é calculada com base no CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então essa é a primeira diferença. No caso, isso aqui a gente até chegou a comentar no Sinap, quando o custo do material for muito relevante, então a gente entende como relevante aqueles materiais pertencentes à faixa A da curva ABC, que basicamente é aquele material que corresponde a 80% do custo total. Quando for esse o caso, é obrigatório que a gente faça a pesquisa local, né? Porque como o levantamento do Sicro e também do Sinap tem lá um estado, né? Geralmente é feito na capital ou em cidades próximas da capital. Vamos supor que você está fazendo uma obra aqui longe da capital. O valor aqui, com os fornecedores que tem nas proximidades, pode ser muito diferente daquele que é o considerado no Sicro. Então pode ser importante fazer essa pesquisa local. No caso em particular, que fizer parte da faixa A da curva ABC, é obrigatório que se faça essa pesquisa local. Legal? Além disso, o Sicro ele tem 3 tipos de composições, né? Na verdade, todas as composições se distinguem dessa forma. Mas em relação ao Sicro, isso é mais evidenciado. A gente tem as composições unitárias, que são aquelas que dependem do tipo de material de serviço a ser executado. Por exemplo, se eu vou fazer a execução de uma adutora de tubulações, a gente vai usar a unidade metro, né? O valor unitário do serviço. Se a gente vai fazer reboco de uma alvenaria, a unidade é metro quadrado. Então é a unidade aqui unitária seria o metro quadrado. Se a gente vai fazer estrutura de aço, geralmente se usa a unidade de quilograma, né? Para associar a estrutura de aço. E assim por diante. E a gente tem as composições horárias, em regra, associadas à mão de obra e aos equipamentos. A gente já viu várias vezes aqui, né? Eu preciso de 0,2 horas de pedreiro para executar um dado serviço. Eu preciso de 0,1 hora de servente, assim por diante. Mas a gente pode fazer a composição dessas duas, ou seja, a junção dessas duas. Eu vou usar tanto o unitário, em relação ao serviço que eu estou executando, como horário. E aí a gente chama de mistas. Então temos 3 tipos. Temos as composições que são só as unitárias, só as horárias e as mistas. E no caso do Sicro, são utilizadas as composições mistas, tá? Ou seja, horárias e unitárias. A gente vai ver isso numa composição logo mais, vocês vão entender o que eu estou falando. Importante, então, como a gente falou, que o equipamento e a mão de obra são dados de forma horária, né? Então, eu usei tantas horas de caminhão, não tem como eu falar, usei tantas unidades de caminhão para um serviço. Não, eu falo, para executar 1 metro cúbico de dado de serviço foram gastas 3 horas de caminhão do tipo tal, 3 horas de motoniveladora do tipo tal. Então, é em valor horário, bem como a mão de obra, o operador da máquina tal, hora produtiva e improdutiva, aquela coisa que é bem análoga ao que a gente já viu no Sinap.
Os materiais e serviços, portanto, são dados em valor unitário, como a gente comentou. E no caso do ciclo, quando a gente fala em obras de pavimentação, que é o grande carro-chefe quando a gente pensa em ciclo, embora não se resuma a isso, a maioria dos serviços eles têm influência de chuvas, né? Quando está chovendo, ou fica mais caro fazer porque a gente gasta mais tempo, ou a gente nem pode executar, nem pode fazer. Então, esse fator de influência de chuvas a gente vai detalhar um pouco melhor adiante, mas além dele, a gente tem o fator de interferência de tráfego. A interferência de tráfego ela fica muito aparente quando a gente vai fazer um recapeamento, porque a gente tem que fazer desvio do trânsito, a gente tem gastos com sinalização temporária, a gente precisa... então, a gente, por exemplo, tem aqui uma faixa, né? A gente vai fazer um remendo aqui, alguma obra aqui, a gente tem que fazer esse desvio, a gente acaba gastando mais tempo porque tem que interditar e afins. Então, esses dois fatores são fatores que a gente não encontra no SINAP, mas apresentam no ciclo e são muito recorrentes em prova. A gente vai detalhar cada um deles, tá bom? Começando pelo fator de influência de chuvas. Para que se faça, né, a determinação do fator de influência de chuvas, é considerada a série histórica de centenas de estações pluviométricas do país. Aí se faz uma estimativa, né, de quanto que chove, para que se consiga obter um valor quantitativo para o fator de influência de chuvas. Deixa eu limpar aqui que ficou meio feio, né? Beleza? E o que é importante? Eu não vou aplicar o fator de influência de chuvas sobre o material. Lembra que quando a gente fala de serviço, né, um serviço genérico, geralmente a gente está associado ao MEI, né? O que é o M? M é de mão de obra, E de equipamento e I de insumo, que é o material. Se eu já comprei o material lá e choveu, o custo do material não variou em razão da chuva, né? Porque se está chovendo o material é mais caro? Não. Então, o custo do material não é influenciado por esse fator. Quem é? Apenas a mão de obra e o equipamento, certo? Porque eu tô lá com a mão de obra no trecho, aqui eu tô com o equipamento, sei lá que equipamento é esse aqui, tô com o equipamento lá e tô com a mão de obra no trecho. Tá parado, certo? Tá parado o serviço em razão da chuva, ou eu tô tendo uma produtividade inferior àquela dimensionada por uma situação ideal de execução do serviço, então eu preciso considerar esse fator de influência de chuva no custo da execução do meu serviço. O que é importante lembrar aqui, portanto, é que esse fator incide tão somente na mão de obra e também no equipamento, não incidindo nos insumos ou nos materiais. A gente vai detalhar isso, vai ficar mais claro. Agora, o que compreende, né, esse fator de influência de chuva? Como que a gente faz a determinação dele? Basicamente, a gente tem 4 fatores aqui. A gente vai ter o produto deles, ó, o fator da natureza da atividade, que é o FA, já vai mostrar para vocês como é que isso varia. O fator da permeabilidade do solo, se é mais permeável, né, a gente vai, ou menos permeável, esse fator vai variar. E o fator de escoamento superficial, que é o fator de escoamento superficial, é FE. Isso aqui, o FE é um dos mais simples de entender, porque se você tem uma declividade aqui no aterro, né, a água escoa rapidamente, ainda que chova, em razão do escoamento superficial, o fator de interferência de chuvas tende a ser menor. A gente vai mostrar isso para vocês. E a gente também tem o último fator ND. Não se costuma cobrar muito a fórmula para você fazer esse cálculo, é mais questões conceituais daquilo que interfere no fator de influência de chuvas. E o ND representa o fator de intensidade das chuvas, que expressa percentual médio de dias efetivamente paralisados em função da chuva. Porque pode ser que chova, mas você efetivamente não para o serviço, né? O ND significa o percentual médio daqueles que efetivamente pararam, né? Então, vamos aqui, ó. Em relação ao primeiro fator, o fator de natureza da atividade, como é que varia? Ó, veja que o FA, ele é tanto maior aqui, ó, conforme nós vamos para a direita. Então, se a gente faz um desmatamento e destocamento, não influencia muito, certo? Não influencia muito o custo relacionado ao fator de interferência de chuvas. Agora, se a gente vai fazer escavação, carga e transporte de materiais de primeira categoria, que são aqueles materiais com diâmetro máximo de 15 centímetros, materiais pequenos, aí a gente tem uma grande influência do fator da natureza da atividade. E essa influência vai diminuindo aqui, ó, conforme a gente vai diminuindo o tamanho do nosso material escavado, ó. Vai aumentando o tamanho do material escavado. O material de terceira categoria, o diâmetro é maior que 1 metro, são materiais maiores, não sofrem tanta influência de chuva, tá bom?
Mas isso aqui você não precisa decorar, é só mais uma análise qualitativa de como esse fator varia. Indo mais adiante, quer dizer, não é que você não precisa decorar, de repente a FGV pode ser que ela decida de uma hora para outra cobrar isso aqui, tá? Não se pode duvidar muito da FGV, mas é bom ter uma noção de como isso varia. Em relação ao segundo fator, que é a permeabilidade dos solos, a gente vê aqui que o fator aumenta conforme a permeabilidade diminui, né? A argila é muito menos permeável do que a areia é mais permeável do que a argila, e assim varia o fator de permeabilidade do solo. Você não precisa decorar isso de novo, né, em regra, mas é para ter uma noção como é que é determinado, e da mesma forma o fator de escoamento superficial, aquilo que eu havia falado para vocês. Se a gente tem uma declividade transversal grande, ou seja, maior que 5 aqui, ó, que está aumentando a declividade transversal, o fator de escoamento ele diminui, é inversamente proporcional, assim por assim dizer, né? Então, porque o escoamento se dá de forma mais célere, né? Mais rápida, e isso faz com que a gente consiga retomar o trabalho de uma forma mais eficiente. Vamos pegar aqui uma composição para a gente não ficar muito teórico do que significa esse fator de interferência de chuvas. Então, a gente está com o ciclo atualizado aqui, ó, de abril de 2023. A gente tem o código do serviço que a gente está considerando, que é o pavimento de concreto com equipamento forma-trilho, areia extraída e brita produzida. Tudo bem? Até aqui tranquilo. Aí veja que ele faz a distinção entre equipamento e entre mão de obra, material, atividades auxiliares, tempo fixo e momentos de transporte. É um pouquinho diferente, mas bem parecido com aquilo que é feito no SINAP. Veja que aqui, ó, pedreiro, eu preciso de 6 horas de pedreiro para produzir 124,5 metros cúbicos desse serviço aqui, tá? Então, eu pego 6, que é a quantidade, multiplico pelo custo horário, e aí eu tenho o valor total de pedreiro. Do mesmo modo, eu faço para servente. Pego a quantidade, 14 horas de servente para a produção de 124 metros cúbicos desse serviço, multiplico pelo respectivo custo e obtenho o custo total. Então, o custo horário total de mão de obra fica sendo 423. Não é 423 por metro cúbico, é 423 para fazer 124 metros cúbicos, tá? Aí, então, eu fico com... não, agora em relação ao equipamento, né? O equipamento sobre formatilho para execução, blá. Eu preciso de uma hora, né? E o custo de uma hora produtiva é esse valor aqui. E o custo horário improdutivo é esse valor. Para a obtenção do custo horário total, a gente usa, né? A gente usa o valor produtivo. Então veja que esse resultado aqui, ó, 245, decorre do custo horário produtivo, não do improdutivo. E aí eu tenho o custo horário total dos equipamentos. Se eu somar o custo horário total dos equipamentos com o custo horário total de mão de obra, esses dois caras aqui, portanto, eu vou obter 669, que é o custo horário total de execução. Veja que o fator de influência de chuvas, ele vai incidir tão somente na mão de obra, no item da mão de obra e no item de equipamentos. É aquilo que a gente havia falado. Nesse caso, é esse valor unitário aqui, tá certo? Os demais valores a gente fala em outra oportunidade. O que eu queria mostrar para vocês é mais ou menos como que é feito. Eu acho que eu ainda não detalhei, ó. Esse valor total aqui, ó, de 669, eu divido, né? Eu tenho que dividir por 124,5 para a obtenção desse custo unitário de execução, que depois eu preciso somar com esse custo do fator de influência de chuvas para a obtenção do custo unitário total, tá certo? Indo adiante aqui, na próxima aula a gente vê a continuidade. Então, eu espero vocês. Até mais, pessoal.